Um aviso sombrio. Uma profecia surpreendente e um mistério que desafia a fé de milhões. O médium Chico Xavier fez impressionantes revelações sobre o futuro da humanidade, e o que ele disse sobre o anticristo pode mudar tudo o que você acredita. Fique até o final deste vídeo e descubra a verdade chocante que deixou cristãos ao redor do mundo em choque. Chico Xavier, uma das figuras espirituais mais respeitadas do Brasil, falou sobre o futuro da humanidade como poucos ousaram falar. Suas especificidades sobre o anticristo não são apenas assustadoras, mas extremamente relevantes para os dias de hoje. Será que vamos testemunhar a chegada desta temida entidade? Será que as revelações de Chico Xavier se encaixam nos acontecimentos que vivem agora? Antes de tudo, precisamos entender quem era Chico Xavier e por que suas palavras causam tanta repercussão. Considerado um dos maiores médiuns do Brasil, ele psicografou mais de 400 livros e deixou mensagens que intrigaram até os mais céticos. Entre suas profecias mais famosas, está a revelação sobre a data limite, um período crítico para a humanidade, e dentro dessas visões, ele também falou sobre um ser obscuro, um líder de grande influência, que poderia trazer caos ao mundo. Mas o que exatamente ele disse sobre o anticristo? Em suas revelações, Chico Xavier não usou esse termo diretamente, mas alertou sobre um líder poderoso que surgiria para enganar a humanidade com promessas falsas, colocando em risco o equilíbrio do planeta. Este ser teria enorme influência política, econômica e social, sendo capaz de conduzir milhões para um caminho de destruição. Agora vem a pergunta mais perturbadora. Será que essa figura já está entre nós? Mas será que estamos prontos para refletir esse ser quando ele se revelar? E o mais importante, existe alguma forma de evitar o destino que Chico Xavier previu? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos. Se você quer saber o que realmente está apostando e como se proteger do que pode estar por vir, continue observando, pois o que vamos revelar agora pode mudar completamente sua visão sobre o futuro da humanidade. Chico Xavier sempre acreditou que a humanidade estava passando por um teste decisivo. Ele dizia que forças espirituais superiores haviam concedido um prazo para que os seres humanos escolhessem entre o caminho da luz e o da escuridão. Se após esse período a humanidade optasse pela guerra, pelo ódio e pela destruição, eventos catastróficos aconteceriam, e uma nova era de sofrimento e aprendizado se iniciaria. Mas e se a escolha já tivesse sido feita sem que percebêssemos? E se estivermos caminhando exatamente para esse futuro sombrio sem nos dar conta? Diversos seguidores de Chico Xavier analisam suas palavras e tentam encontrar sinais concretos que confirmem suas previsões. Para muitos, as crises políticas e sociais que assolam o mundo são o prenúncio da chegada dessa entidade que ele descreveu indiretamente. Ele alertou sobre a presença de alguém que teria enorme poder de persuasão, alguém que poderia conquistar as massas com um discurso aparentemente benevolente, mas que na verdade traria consigo o caos. A pergunta que fica é: essa figura já está entre nós? Muitos acreditam que o anticristo não surgirá da maneira que a maioria imagina. Ele não será um tirano declaradamente cruel, nem um líder abertamente maligno. Pelo contrário, ele se apresentará como um grande solucionador de problemas, alguém que trará esperança para um mundo devastado por crises. Ele conquistará a confiança de líderes globais e de bilhões de pessoas, promovendo mudanças que, à primeira vista, parecerão benéficas, mas que no fundo servirão para controlar e manipular a população. Chico Xavier mencionou que, caso a humanidade não tomasse o caminho certo, veríamos a ascensão de uma nova ordem mundial, onde poucos controlariam muitos e onde a liberdade seria apenas uma ilusão. Ele falava sobre avanços tecnológicos que poderiam ser usados tanto para o bem quanto para o mal, e alertava sobre o risco de que esses avanços caíssem nas mãos erradas. O que estamos vendo hoje? Inteligência artificial avançando rapidamente, vigilância digital aumentando, sistemas de reconhecimento facial se tornando cada vez mais presentes. A privacidade está desaparecendo, e a sociedade parece estar sendo conduzida para um estado de vigilância total. Algumas das revelações mais enigmáticas de Chico Xavier falam sobre a influência de forças ocultas nos bastidores do poder. Ele dizia que o anticristo não agiria sozinho, mas que teria uma estrutura de apoio formada por aqueles que, conscientes ou não, colaborariam com sua agenda. E se isso já estiver acontecendo?
Se essa figura já estiver influenciando os rumos do planeta sem que possamos identificar claramente sua presença? O mundo parece estar cada vez mais polarizado, dividido entre diferentes ideologias e crenças, o que enfraquece nossa capacidade de resistência. Além disso, Chico Xavier previu tempos de provação para a fé. Ele alertava que grandes mudanças viriam e que muitas pessoas perderiam a confiança em suas crenças, questionando suas próprias convicções espirituais. Um dos maiores perigos, segundo ele, seria a criação de uma nova forma de espiritualidade manipulada, onde a verdadeira essência da fé seria distorcida para servir a interesses sombrios. Isso significa que podemos estar prestes a testemunhar uma revolução espiritual, mas não da maneira que gostaríamos. A tecnologia também pode ser uma das ferramentas dessa entidade, pois permite que uma única voz alcance bilhões de pessoas instantaneamente. Redes sociais, inteligência artificial, realidade virtual, tudo isso pode ser usado para controlar mentes e definir narrativas que beneficiam aqueles que estão no poder. Chico Xavier dizia que, caso o rumo da humanidade não fosse corrigido a tempo, veríamos a verdade sendo escondida sob camadas de desinformação, e que apenas os mais atentos conseguiriam enxergar além da ilusão. A pergunta que fica no ar é: ainda há tempo para mudar esse destino? Chico Xavier acreditava que a espiritualidade sempre oferece caminhos para a transformação, mas que cada indivíduo tem a responsabilidade de fazer sua escolha. A mudança precisa começar dentro de cada um, pois apenas a consciência desperta pode resistir à influência daqueles que desejam manipular a humanidade para seus próprios fins. Muitos acreditam que as previsões de Chico Xavier não eram apenas um aviso, mas um chamado para a ação. Ele nos alertou que o futuro depende das nossas escolhas e que, mesmo diante das forças mais obscuras, a luz sempre encontra um caminho. Mas essa luz precisa ser alimentada pela busca pela verdade, pela resistência ao medo e pela decisão de não permitir que a ilusão nos cegue. Estamos vivendo um momento decisivo. O que faremos a partir de agora definirá o curso da humanidade nos próximos séculos. Ainda há esperança, mas é preciso estar atento, pois a maior arma do anticristo não será a força bruta, mas a capacidade de enganar. A maior proteção contra ele não será o poder militar, mas a clareza da mente e do espírito. O que Chico Xavier previu está se tornando realidade diante dos nossos olhos. Se sim, será que estamos prontos para enfrentar o que está por vir? Enquanto avançamos nessa análise dos ensinamentos de Chico Xavier, percebemos que os sinais que ele deixou podem ser interpretados em diferentes níveis. Muitos veem suas palavras não apenas como um alerta para os perigos iminentes, mas também como um convite à reflexão profunda sobre o papel de cada um na construção de um futuro melhor. Em suas mensagens, Chico Xavier enfatizou que a verdadeira transformação começa na interioridade, na capacidade de cada ser humano de despertar sua consciência e reconhecer a interconexão entre todas as formas de vida. Essa mensagem ressoa fortemente nos dias de hoje, quando a tecnologia avança a passos largos e a manipulação de informações se torna cada vez mais sutil e sofisticada. Estamos vivendo uma era em que o acesso à informação parece ilimitado, mas, paradoxalmente, a verdadeira sabedoria muitas vezes se perde em meio a uma enxurrada de dados desconexos. As redes sociais, por exemplo, transformaram-se de maneira como nos comunicamos e interagimos, mas também se tornaram ferramentas poderosas para a disseminação de narrativas que podem desestabilizar sociedades inteiras. Diante desse cenário, é fundamental resgatar os ensinamentos que promovem a reflexão crítica e o desenvolvimento espiritual. Chico Xavier sempre ressaltou a importância da fé e da espiritualidade como baluartes contra as forças que buscam subverter a verdade. Ele ensinou que, embora os desafios do mundo sejam materiais imensos, o poder da oração, da meditação e do autoconhecimento pode transformar até as situações mais adversas. Hoje somos convidados a olhar para dentro e questionar os interesses daqueles que detêm o poder. Será que as mudanças que observamos ao nosso redor não seriam, na verdade, manobras calculadas para prejudicar nossa liberdade e capacidade de discernir entre o certo e o errado? A ascensão de um líder que aparentemente traz soluções imediatas para problemas complexos pode ser uma armadilha sedutora. O que, à primeira vista, parece um salvador pode, na realidade, residir na preocupação de concentrar o poder e importar um controle absoluto sobre a sociedade.
O que Chico Xavier alertava, de forma velada, é que o verdadeiro perigo não reside em um tirano abertamente maligno, mas na ascensão de uma figura que, com discursos encantadores e promessas de redenção, subverte gradualmente os alicerces da liberdade. Essa figura, simbolizada na ideia do anticristo, se manifestará não de forma abrupta, mas por meio de um processo sutil e gradual. As crises políticas, econômicas e sociais que vivenciamos podem ser vistas como parte de um processo de transição, em que a manipulação e o engano se disfarçam de progresso. O anticristo não veio com armas e exércitos, mas sim com palavras que seduzem e ideias que enfeitiçam, utilizando a tecnologia e a globalização como instrumentos para unir, sob uma única bandeira, os interesses de um grupo restrito. Assim, uma ameaça se instala silenciosamente, mascarada por discursos de união e prosperidade, mas que, na verdade, visam o controle total da sociedade. Enquanto refletimos sobre essa possibilidade, torna-se evidente que a resposta para esses desafios reside, em grande parte, na transformação interior de cada indivíduo. A mensagem de Chico Xavier era clara: a mudança começa com a escolha consciente de viver com integridade, compaixão e amor. Em um mundo onde o materialismo e o individualismo parecem dominar, é essencial resgatar a essência da espiritualidade, que nos convida a ver além das aparências e a buscar a verdade que reside no âmago de cada ser. Essa jornada de autoconhecimento não é simples, ela exige coragem para enfrentar os próprios medos e limitações, e determinação para não se deixar seduzir por ilusões que prometem soluções simples para problemas complexos. A tecnologia, apesar de seus benefícios inegáveis, pode ser uma arma de dupla face. Ao mesmo tempo em que conecta pessoas e facilita o acesso à informação, ela também permite o monitoramento em massa, a manipulação de opiniões e a criação de realidades paralelas, onde a verdade é constantemente distorcida. É justamente nesse cenário que as advertências de Chico Xavier ganham uma dimensão ainda mais relevante. Ele via uma evolução tecnológica como uma ferramenta que, se mal utilizada, poderia se transformar em um mecanismo de opressão, minando a capacidade dos indivíduos de pensar criticamente e agir de forma independente. O verdadeiro desafio é usar essas inovações para promover a liberdade, o conhecimento e a evolução espiritual, em vez de permitir que se tornem instrumentos de controle. Cada ato de sustentação, cada gesto de solidariedade, representa uma pequena resistência contra as forças que desejam impor uma nova ordem mundial, onde o ser humano perde sua essência e se transforma em mera especificidade de um sistema opressor. Ao cultivarmos a empatia e o respeito mútuo, fortalecemos uma rede de proteção contra a manipulação e o engano. Essa rede é construída a partir do despertar coletivo, onde a união de ideias e a busca pela verdade se tornam a base para um futuro mais justo e equilibrado. O desafio que se impõe é transformar o desânimo e a apatia em ação consciente, onde cada indivíduo se torna protagonista de sua própria história e agente de transformação social. No âmago desse processo é a educação, que deve transcender o mero acúmulo de informações e se transformar em um caminho para a sabedoria e a consciência crítica. A verdadeira educação é aquela que incentiva a reflexão profunda, que questiona o status quo e que prepara as pessoas para discernir entre o que é real e o que é manipulação. Em um tempo de desinformação e fake news, cultivar um olhar atento e crítico é indispensável para manter viva a chama da liberdade e da verdade. A busca pelo conhecimento, nesse sentido, torna-se um ato de resistência, uma forma de afirmar que o ser humano é capaz de superar os desafios por sistemas que visam o controle absoluto. As transformações que observamos no mundo contemporâneo, por mais alarmantes que parecem, também carregam em si a semente da renovação. Historicamente, os períodos de grande crise sempre foram seguidos por momentos de intensa convivência, onde a humanidade aprendeu a valorizar a liberdade, a justiça e a fraternidade. Essa dinâmica de queda e renascimento nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma oportunidade para recomeçar. Cada desafio enfrentado pode ser encarado como um convite à evolução, uma chance de redefinir nossos valores e de construir uma realidade que respeite a dignidade de cada indivíduo. A advertência de Chico Xavier, portanto, é um chamado à ação e à responsabilidade pessoal. Ele nos convoca a olhar para dentro, a despertar para a verdade e a assumir, com coragem, o compromisso de transformar a realidade ao nosso redor. Essa transformação, embora individual em sua essência, tem um impacto profundo na coletividade. Ao escolhermos viver com consciência e amor,
contribuímos para a criação de uma rede de luz que se espalha e ilumina os caminhos de tantos outros. A luta contra as forças que buscam a opressão não se dá com violência, mas através da construção de pontes, do diálogo sincero e do fortalecimento de laços que unem as pessoas em torno de ideais comuns. Diante de um futuro incerto, onde as sombras da manipulação se misturam com as promessas de progresso, é imperativo que cada um de nós se comprometa com a verdade e a liberdade. A jornada rumo a uma sociedade mais justa e equilibrada é longa e repleta de obstáculos, mas também está cheia de possibilidades para aqueles que se dispõem a enfrentar os desafios com determinação e fé. O legado de Chico Xavier nos ensina que a verdadeira força está na capacidade de transformar o interior, de despertar uma consciência que não se deixa enganar pelas aparências e que sabe reconhecer o valor intrínseco de cada ser humano. Cada novo dia nos apresenta a oportunidade de reafirmar nosso compromisso com um futuro onde o amor, a justiça e a fraternidade sejam as bases da convivência humana. É essa busca incessante pela verdade, que se esconde a verdadeira essência da espiritualidade, que encontra força para resistir às investidas das trevas e para construir uma nova era. Uma vez que o poder não será medido pela capacidade de controlar ou manipular, mas pela habilidade de inspirar, educar e transformar vidas. Que esperamos, com coragem e determinação, ser a mudança que desejamos ver no mundo, honrando o legado dos grandes mestres espirituais e reafirmando, a cada passo, a inabalável certeza de que a luz sempre triunfa sobre a escuridão. Enquanto nos aprofundamos nessa reflexão, a dualidade entre luz e trevas se torna ainda mais evidente. A jornada que cada ser humano deve trilhar é, antes de tudo, uma batalha interna, um confronto com as próprias limitações e com as sombras que residem dentro de cada um. Nesse cenário, as profecias de Chico Xavier ganham uma nova dimensão. Elas não se restringem a predições de eventos externos, mas se apresentam como um chamado para a transformação interior. Cada crise, cada reviravolta na sociedade, pode ser vista como um convite para que os indivíduos busquem a renovação espiritual, libertando-se dos grilhões do medo e da ignorância. Hoje, num mundo onde a tecnologia avançada de forma vertiginosa e as redes de comunicação se entrelaçam numa teia global, torna-se imperativo resgatar o poder do autoconhecimento e da reflexão crítica. A educação, nesse contexto, não pode se limitar à transmissão de informações superficiais, ela deve ser uma ferramenta que nos capacite a discernir entre o verdadeiro e o ilusório, para compreender que a verdadeira força para a mudança reside em nossa capacidade de olhar para dentro e transformar nossas próprias vidas. A ascensão de um líder carismático, que se apresenta como uma solução para os problemas que assolam o mundo, pode muito bem ser o prenúncio do que Chico Xavier anunciava. Essa figura sedutora, que encanta com promessas de redenção e progresso imediato, esconde em seu discurso a semente de um controle insidioso. Não se trata de um tirano que se impõe de forma explícita, mas de um processo sutil, onde a manipulação das informações e a ocorrência da verdade minam gradualmente a capacidade crítica das pessoas. A metáfora do anticristo, apresentada nas profecias, transcende a ideia de um indivíduo singular e se manifesta na forma de um sistema que visa subjugar a liberdade e instaurar uma ordem de conformismo. Cada ato de renúncia à autonomia intelectual, cada momento em que se aceita passivamente narrativas pré-fabricadas, contribui para a destruição dos valores que fundamentam uma sociedade verdadeiramente livre. Nessa turbilhão de transformações, o despertar coletivo torna-se não apenas casual, mas urgente. A resistência contra as forças que buscam manipular e controlar a consciência passa necessariamente pela valorização do autoconhecimento e da espiritualidade genuína. Essa espiritualidade não se restringe a rituais vazios ou a dogmas imutáveis, mas se revela como um instrumento de empoderamento, capaz de transformar a dor em aprendizado e a angústia em esperança. Ao cultivar a capacidade de reflexão e ao desenvolver uma postura crítica em relação às informações que nos cercam, abrimos espaço para uma renovação que faz parte do interior de cada indivíduo. Essa jornada, embora desafiadora e repleta de incertezas, é a chave para a sobrevivência de uma sociedade que valoriza a dignidade humana e a conexão verdadeira entre os seres. A tecnologia, que tanto nos proporciona avanços incríveis, também foi mostrada uma faca de duas gumas. As mesmas ferramentas que democratizam o acesso ao conhecimento podem ser utilizadas para espalhar desinformação e divisões alimentares. Algoritmos que favorecem conteúdos polarizadores e a cautela de notícias falsas criam um ambiente propício para a manipulação das massas.
É nesse contexto que as palavras de Chico Xavier ganham um significado ainda mais profundo, pois nos alertam para os perigos de uma sociedade que se deixa seduzir por soluções simplistas e por discursos que prometem ordem em meio ao caos. A verdadeira ameaça não reside em um inimigo externo facilmente identificável, mas na perda gradual da capacidade de pensar por si mesmo, no abandono do senso crítico e na rendição a uma lógica de conveniência que empobrece o espírito. Cada indivíduo, ao assumir a responsabilidade por sua própria transformação, contribui para o fortalecimento de uma rede de resistência contra essas forças opressoras. O despertar espiritual não é um evento isolado, mas um processo contínuo que se manifesta nas pequenas atitudes do dia a dia. Cada gesto de empatia, cada palavra de incentivo, cada ato de coragem diante das adversidades, tem o poder de semear a mudança e de abrir caminho para um futuro onde o amor e a verdade prevalecem. Essa luta interna, que se reflete em nossa relação com o mundo, é também a semente de uma revolução silenciosa, na qual a luz da consciência se expande e ilumina os recantos mais sombrios da existência. Ao refletirmos sobre a realidade contemporânea, somos confrontados com a constatação de que as crises políticas, econômicas e sociais são, em muitos aspectos, sintomas de uma transformação mais profunda. O desequilíbrio que se observa não é fruto apenas de decisões pontuais, mas de um processo de desconexão que permeia todas as esferas da vida. Quando a verdade é manipulada e os valores fundamentais são desvirtuados, a própria essência da humanidade é colocada em risco. Em meio a esse cenário, a mensagem de Chico Xavier ressoa como um alerta para que não nos deixemos levar pela ilusão de que o progresso material é sinônimo de evolução espiritual. Pelo contrário, é uma integração harmoniosa entre o desenvolvimento tecnológico e a preservação dos valores humanos que residem na possibilidade de um futuro verdadeiramente próspero e equilibrado. A transformação que se impõe, portanto, não é algo que possa ser imposto de fora, mas deve emergir do interior de cada ser. Essa mudança começa com a coragem de questionar, de desafiar as narrativas impostas e de buscar, incessantemente, uma compreensão mais profunda da realidade. Quando nos conectamos com a nossa essência, somos capazes de ver além das aparências e de reconhecer que a verdadeira liberdade não está em seguir ordens ou em aceitar passivamente o que nos é apresentado, mas sim em assumir a responsabilidade de construir o nosso próprio destino. Essa atitude de autonomia é o antídoto para a manipulação e para o conformismo, pois nos capacita a escolher um caminho de luz, mesmo em meio às trevas que nos tentam engolir. A atual conjuntura mundial exige, mais do que nunca, uma postura ativa e consciente. Não podemos permitir que sejamos reféns de um sistema que privilegia o imediatismo e a superficialidade, em detrimento da profundidade e do diálogo. A cada novo desafio, somos chamados a reafirmar a nossa capacidade de transformação e a reafirmar a verdade de que a verdade, por mais oculta que você esteja, sempre encontra seu caminho para se manifestar. Nesse sentido, a educação e a cultura desempenham um papel fundamental, pois são elas que nos fornecem as ferramentas para discernir entre o que é real e o que é manipulação. Ao fortalecer o senso crítico e criar o debate construtivo, podemos criar um ambiente onde a liberdade de pensamento seja a base de uma nova ordem, capaz de resistir às investidas das forças que buscam a dominação. Enquanto a sociedade se encontra em um estado de constante mudança, é fundamental lembrar que cada um de nós possui o poder de influenciar o rumo dos acontecimentos. A escolha de viver com integridade, de cultivar o amor e de buscar a verdade é, em si mesma, um ato revolucionário. Quando optamos por nos reconectar com a nossa essência, estamos, de fato, desafiando as estruturas que nos tentam aprisionar e reafirmar a nossa capacidade de transformar o mundo ao nosso redor. Esse despertar, que se inicia com pequenas ações e se expande para abranger toda a coletividade, é a chave para a construção de uma nova era, onde a luz da consciência e o poder do amor sejam os verdadeiros motores da evolução humana. À medida que seguimos nessa jornada, fica claro que os sinais que indicam a aproximação de uma nova ordem não se manifestam de forma abrupta, mas se revelam gradualmente, por meio de mudanças que, à primeira vista, podem parecer insignificantes. No entanto, cada uma dessas transformações contribui para a formação de um cenário onde a manipulação e o controle dão lugar à autonomia e à liberdade. A advertência de que uma força sombria, simbolizada na figura do anticristo, estaria se infiltrando nas estruturas do poder não deve ser encarada como um pessimismo fatalista, mas sim como um chamado à vigilância e à ação consciente.
É através do fortalecimento de nossa capacidade de discernimento e da prática constante do autoconhecimento que podemos resistir às investidas das trevas e garantir que a verdade continue a prevalecer. A visão de um futuro onde o desenvolvimento tecnológico caminha de mãos dadas com a evolução espiritual pode parecer utópica para alguns, mas é exatamente nessa descrição que reside a possibilidade de uma transformação profunda e rigorosa. A tecnologia, quando utilizada com sabedoria e ética, pode ser uma aliada poderosa na divulgação do conhecimento e na promoção da justiça. Contudo, para que esse potencial se concretize, é fundamental que os valores humanos permaneçam no centro de todas as decisões. A luta contra a manipulação e a desinformação exige, portanto, não apenas o avanço dos recursos tecnológicos, mas sobretudo o despertar de uma consciência crítica e comprometida com o bem comum. Cada escolha consciente, cada momento dedicado à reflexão e à busca pela verdade, contribui para a construção de um mundo onde a dignidade e a liberdade não sejam apenas palavras vazias, mas realidades palpáveis. Em meio às incertezas e aos desafios do presente, a mensagem de Chico Xavier se revela como um farol de esperança e um convite à ação. Ao nos lembrarmos de que a verdadeira transformação começa dentro de nós, somos inspirados a questionar as estruturas determinantes e a buscar, com coragem e determinação, um caminho que nos conduza à plenitude e à realização. Essa jornada, embora repleta de obstáculos, é também permeada por momentos de revelação e de conexão profunda com aquilo que é eterno. Cada passo dado na direção ao autoconhecimento e à superação do medo representa não apenas um avanço pessoal, mas uma contribuição vital para a renovação coletiva, na qual a luz da verdade e do amor pode, finalmente, dissipar as sombras que tentam ofuscar a nossa existência. Assim, em meio a esse turbilhão de mudanças e incertezas, o chamado para que a transformação se torne inevitável. A responsabilidade de construir um futuro mais justo e equilibrado recai sobre cada um de nós, que, ao despertar para nossa verdadeira essência, nos tornamos os protagonistas de uma nova era. Uma era em que a união, a empatia e o compromisso com a verdade serão os alicerces de uma sociedade que, mesmo diante das adversidades, se recusa a sucumbir à manipulação e ao conformismo. E, nessa jornada de constante evolução, a luz da consciência se revela como uma arma mais poderosa contra as trevas, iluminando os caminhos e mostrando que, enquanto houver esperança e coragem, a transformação é possível, e a humanidade pode, enfim, reencontrar o rumo que a dirigirá para um futuro de paz e harmonia. A consciência coletiva está despertando, ainda que muitos tentem desacreditar ou desviar nossa atenção para distrações passageiras. O que vivemos não é apenas um período de mudanças externas, mas uma verdadeira revolução espiritual, onde cada indivíduo precisa decidir qual caminho seguirá. As forças que pretendem manipular, dividir e enfraquecer a humanidade sabem que seu tempo está se esgotando, e por isso tentam, de todas as formas, manter as pessoas presas a padrões de medo, ódio e alienação. No entanto, aqueles que já compreenderam a profundidade dessas transformações sabem que o verdadeiro poder não está em discursos vazios ou promessas ilusórias, mas na conexão com sua própria essência e na busca sincera pela verdade. Em meio ao caos aparente, muitos estão despertando para um novo entendimento sobre a vida, sobre o propósito da existência e sobre o papel de cada uma nessa grande jornada espiritual. Chico Xavier sempre ressaltou que o livre-arbítrio é uma das maiores dádivas da humanidade, e que devemos usá-lo com sabedoria. Não é tempo de esperar que líderes ou figuras externas tragam todas as respostas. É tempo de buscar dentro de nós mesmos, de fortalecer nossa espiritualidade e de contribuir para a construção de um mundo mais justo e consciente. O Anticristo, como muitos o imaginam, pode não ser uma figura única, mas um sistema, uma mentalidade, um conjunto de forças que tentam impedir o avanço da luz. No entanto, sempre há esperança, pois onde há conhecimento, onde há amor, onde há verdade, não há espaço para as trevas prevalecerem. A busca pelo discernimento se torna essencial, pois o que mais se vê hoje são informações desencontradas, narrativas distorcidas e tentativas de manipulação em massa. Nunca foi tão urgente desenvolver o senso crítico, analisar os fatos com profundidade, acima de tudo, confiar na intuição e na conexão espiritual. A tecnologia pode ser um grande instrumento de aprendizado e união, mas também pode ser um meio de controle e dominação. O que determinará a diferença é a forma como cada um de nós escolherá utilizá-la.
É por isso que, mais do que nunca, é necessário fortalecer a consciência e não se deixar levar por discursos que parecem bons à primeira vista, mas que escondem interessados sombrios por trás. A verdadeira transformação começa no indivíduo e se espalha para o coletivo. Quando cada um de nós decide agir com integridade, amor e verdade, estamos contribuindo para uma grande mudança na energia do planeta. Chico Xavier previu tempos desafiadores, mas também nos deu a esperança de que a humanidade possa superar essas dificuldades e entrar em uma nova era de luz. Esse momento é cada vez mais próximo, e cabe a nós escolher qual lado queremos estar. O tempo de apenas observar já passou, agora é o momento de agir, de compartilhar conhecimento, de fortalecer os laços de solidariedade e de não permitir que o medo nos paralise. Se você chegou até aqui, é porque também sente que algo muito maior está acontecendo e que não podemos ignorar os sinais. Se essa mensagem for enviada para você, se você acredita que esse conteúdo pode abrir os olhos de mais pessoas, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Dessa forma, você nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que ampliam o conhecimento e promovem reflexões profundas. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares e vamos, juntos, expandir essa corrente de luz e despertar. Obrigado por acompanhar até o final e nos vemos no próximo vídeo.